Boa noite, meus ouvintes dos meus 3 canais, do YouTube, do Instagram e do Facebook. Bem-vindo a mais uma parte da nossa série As Palavras Poderosas de Deus para o Ser Humano. E este é o nosso 9º vídeo, o vídeo de número 9, da nossa primeira palavra poderosa de Deus para você, que é como ter uma vida tranquila, com honestidade, respeito, sem ira e contenda. E a gente já viu, resumindo de maneira rápida, até agora, que a primeira ação que você precisa fazer para ter esse estilo de vida tranquila, com honestidade, respeito, sem ira e contenda, é você fazer 4 tipos de oração por 3 grupos diferentes de pessoas. E a gente viu no vídeo, há 2 vídeos atrás, o primeiro tipo de oração, que é a oração de súplica, que a gente só faz se a gente tiver um espírito de humildade, for humilde de espírito, e se a gente ficar dependente de Deus. A gente viu no último vídeo, o segundo tipo de oração, que são a oração de adoração a Deus, quando a gente reconhece principalmente que todos os nossos líderes, todos os nossos governantes foram colocados por Deus lá, até os perversos e os bons, com determinados objetivos. E a gente crê que por eles terem sido postos por Deus, Deus está no controle de tudo e só Deus pode ajudar a esses governantes a nos darem esse estilo de vida. E quando a gente tem essa visão, a gente faz orações de adoração a Deus. E agora a gente vai ver o terceiro tipo de oração que você precisa fazer por os 3 grupos diferentes de pessoas. Em terceiro lugar, temos as orações de intercessão. Ela tem a ver com o quê? Com as súplicas que você faz pelas pessoas, ou pelos 3 grupos de pessoas aos quais você tem que orar. E aqui é usado e traduzido como intercessão a palavra grega enteuxix, que tem o sentido de entrar na presença do rei para lhe fazer um pedido. Essa palavra intercessão no grego tem esse sentido de alguém que entra na presença do rei para lhe fazer um pedido. Diante dessa definição, você tem entrado na presença do rei Jesus e tem feito intercessões por todas as pessoas, pelos governantes e pelas autoridades que Deus instituiu sobre você? Ou tem ficado orgulhoso do jeito como falamos nos outros vídeos? E é justamente isso que Paulo usa como um dos argumentos para poder te convencer a orar dessas 4 maneiras por esses 3 grupos de pessoas. Isso é interessante nesse texto, né? E a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, né? Mas um dos motivos que Paulo fala, orem essas 4 orações pelos 3 grupos de pessoas. Ele te dá alguns motivos, e a gente vai falar agora um deles, porque se encaixa bem aqui nisso que estamos falando, né? Esse motivo, ou argumento, que Paulo quer usar para te convencer a fazer essas 4 orações por esses 3 grupos de pessoas, e está no verso 4 aqui do nosso texto base de 1 Timóteo 2. Veja por alguns segundos esse texto que vai aparecer aí na tela. Percebeu? Paulo fala
que você deve orar dessas 4 maneiras, com oração de intercessão, com orações de adoração, com oração de súplica. Por quê? E você deve fazer essas orações pelos governantes e pelos líderes. Por quê? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus quer que você ore essas 4 orações por esses 3 grupos de pessoas, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que quer dizer isso? Por que Paulo usa esse argumento aqui? É o seguinte, preste bem atenção que isso é poderoso. Quando eu descobri isso, estudando para fazer esses vídeos, eu mesmo me senti transformado. E isso é uma das coisas que menos se entende. É o seguinte, então, o que isso significa? O que esse versículo está querendo dizer? Quando nós somos orgulhosos, não queremos muitas vezes orar, suplicar por algumas pessoas. Achamos que essas pessoas não merecem ou não podemos orar por elas ou pedir por elas a Deus porque elas não são cristãs ou não são convertidas ou são mais pessoas ou elas dão mau exemplo. Nós nos achamos os melhores, muitas vezes, ou que somente nós merecemos porque fomos alvos da graça de Deus e por isso somos filhos de Deus. Muitas vezes a gente dá essas desculpas. Não ache isso. Ore por todos os homens, indiscriminadamente. Isso que Paulo está querendo falar. Não ache isso. Ore por todos. Ore a Deus dessas 4 maneiras, suplicando a Deus pelo bandido, pelo traficante, pelo espírita, pelo muçulmano, pelo cristão, pelo comunista, pelo capitalista, pelo homossexual, pelo heterossexual, pelo negro, pelo branco, pelo amarelo, pelo mestiço, pelo seu inimigo, pelo seu amigo, por aquele chefe que não vai com a sua cara e pelo chefe que vai com a sua cara, entre outros. Também suplica a Deus pelo seu presidente, você gostando ou não, concordando ou não, sendo do seu partido ou não. Suplica a Deus por todos os candidatos a presidente e a cargo político, mesmo que você ache ele do diabo ou não, mesmo que você ache que ele fala demais e erradamente, ou mesmo que você ache ele o salvador da pátria. Faça essa oração de súplica e todas as outras 3 por todas essas classes de pessoas. Por quê? Porque Deus quer salvar a todos e quer que todos eles também cheguem ao mesmo conhecimento de Deus e da salvação que você chegou. Repetindo, faça essas 4 orações por todas essas classes de pessoas que eu acabei de falar, porque Deus quer salvar a todas elas e quer que todas elas também cheguem ao mesmo conhecimento de Deus e da salvação que você chegou. Não é exclusividade sua esse conhecimento de Deus e essa salvação. Eles também têm esse direito. Deus dá esse direito também para eles. E por isso, pode ser que por meio dessas suas orações, eles se salvem e cheguem a esse pleno conhecimento da verdade. Se Deus assim quiser, o escolher, der graça, fé e obras para ele. Vamos a um exemplo rápido para terminarmos esse vídeo. Muitas vezes, pode ser que Deus esteja esperando a sua oração de súplica por alguém, como um bandido ou um político corrupto, para ele, Deus, fazer a sua obra, o salvar, e dar o conhecimento dele, Deus, a ele, político, a ele, bandido. E assim, por meio de sua oração que você fizer por eles, e da atuação de Deus na vida deles, eles, o bandido e o político corrupto, no exemplo aqui, possam
trazer a vida tranquila, com piedade, com honestidade, sem ira e sem contenda, para você e tantos que querem. Por isso, faça a sua parte. Ore, interceda por todos. Deus pode estar esperando pela sua oração para agir aqui em nosso Brasil e pelo nosso povo. Não sejas orgulhoso. Repetindo aquele texto que a gente já vem repetindo há vários vídeos e que cabe de novo aqui, e a gente conclui esse vídeo aqui. Se meu povo se humilhar, orar, reconhecer que todos eles dependem de mim, que o líder corrupto depende de mim, que o ladrão depende de mim, que a prostituta depende de mim, e todos dependem de mim, eu, Deus, vou agir na vida deles e vou fazer com que eles hajam direito e possam sarar essa terra de vocês. Então, vocês, Deus está falando, façam a sua parte, orem para mim, não sejam orgulhosos, não achem que vocês só que merecem. Fiquem com Deus. Amém.